Por que o grunge morreu? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu queria te pedir para você se inscrever aqui no canal, que assim você não perde os próximos vídeos. Cara, é o seguinte, hoje o vídeo é papo reto, é bate pronto, é o seguinte. Tem três motivos pelos quais o grunge morreu, né? Se você não sabe o que é o grunge, é aquele estilo musical onde você tem bandas como Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam, né? Mudhoney, enfim. Um movimento aí que começou, vamos dizer que ele começou mesmo assim em 1991, né? E talvez o grande marco desse movimento realmente tenha sido o CD Nevermind do Nirvana, né? Nirvana já tinha um álbum antes desse, mas vamos dizer, o que catapultou mesmo foi o Nevermind, levou eles pro topo das paradas e tal. E em 1990 já tinha alguns álbuns muito bons, como o do Alice in Chains e tal, só que acho que 91 realmente foi quando a coisa explodiu. E foi aí que muita gente começou a olhar para essas bandas de Seattle, né? Que era uma coisa que até então, Seattle, né? O que tem lá em Seattle? Né? Não tem chuva só tem chuva. Né? O Midwest Pacific, esse é o nome da região lá em inglês. E até as próprias pessoas que são de lá falavam, cara, tipo, até ontem, né? Até, sei lá, 1990, Seattle era uma cidade que ninguém lembrava, ninguém sabia que existia. Em 1991, de repente, vira o lugar mais legal do planeta. E, tipo assim, foi uma coisa, foi realmente uma explosão. E vamos falar um pouco dos motivos da explosão do grunge, né? A gente tem que entender o seguinte: o final dos anos 80, né? A metade pro final dos anos 80 já tava enchendo o saco daquela coisa muito poser, assim, né? E olha que eu gosto muito, assim, Motley Crue, Guns N' Roses, Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Cinderella, Poison, amo essas bandas. Só que chegou uma hora ficou demais, sabe? Ficou demais, 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 e era sempre a mesma coisa, e parecia que cada CD, cada clipe tinha que ser um mais exagerado que o outro. Então era excesso de mulheres, excesso de droga, excesso de cabelo, maquiagem, roupa, não sei o que. Excesso, essa era a palavra, excesso. E chegou uma hora que a audiência, né, o público começou a olhar e falou, cara, tipo, tá muito distante de mim isso aqui. Tipo, eu não consigo muito me identificar com esse tipo de letra, esse tipo de música. Tipo, eu não tenho, sabe, eu não tenho esse carro, eu não tenho essa mansão, eu não tenho essas garotas aí, né, se você fosse um homem. Enfim, tinha tudo isso, cara. E aí chega de repente umas bandas tipo Nirvana, tipo Soundgarden, tipo Alice in Chains, Pearl Jam, que eram uns caras vestidos com uma roupa normal. Um cara que assim, você podia ser qualquer cara que você tinha visto na rua ali, o cara que entrou na padaria pra comprar alguma coisa. Era um cara desse que simplesmente subiu no palco e, porra, fizeram um CD muito animal. Então, a questão toda do grunge é que ele trouxe de volta o sentimento de pé no chão, né? Um sentimento de pé no chão que as pessoas conseguiam se identificar, né? Tipo, porra, é um pouco mais real, né? E o grunge ele lidava muito com emoções, né? Com, vamos dizer, um pouco da angústia de ser jovem, né? Principalmente naquela época sem internet, né? Onde você morava num lugar como Seattle, né? Então, ele trouxe muito essa realidade, né? E muitos jovens da época que não se identificavam com esse movimento sabe, Motley Crue e todas essas bandas, conseguiram se identificar com Pearl Jam, conseguiram se identificar com as letras do Nirvana e com as personalidades mesmo, né? A personalidade do Kurt e tal. E aí que a gente começa a entrar nos motivos pelo qual o grunge morreu. E aqui eu vou listar três. O primeiro é que era uma coisa já muito autodestrutiva, né? Todos os caras do grunge só sobrou o Ed Vedder do Pearl Jam, porque de resto, Kurt Cobain, Chris Cornell, Lane Staley, morreu todo mundo. E todos por droga ou algum tipo de suicídio, ou os dois juntos, sabe? Então, era um movimento que carregava consigo muita melancolia, muita angústia, né? Ele era autodestrutivo, todos os usuários de heroína, né? Acho que menos o Ed Vedder, né? Ele parece que está bem em forma. Mas enfim, já começava por aí, né? Era um movimento que já estava se autodestruindo. Eu acho que isso foi um dos motivos pela, pela queda dele, porque assim, se a gente parar pra pensar, ele teve muito, embora tenha explodido, o grunge ele teve muito pouco tempo assim real, né? Tem gente que fala que ele morreu em 94 com a morte do Kurt,
com certeza o Kurt era o ícone, né? Ele representava o grunge. Mas tem gente que fala que até 96 ainda dava para ter um pouco desse movimento, né? Mas enfim, de qualquer forma, foi menos que 5 anos. Menos que, né? Então eu acho que a morte do Kurt também contribuiu, mas eu diria que não é esse o segundo fator. Então, o primeiro fator que eu falei é autodestrutivo. O segundo fator que eu diria é que tentaram comercializar demais a parada de um jeito que as bandas não queriam. Entendeu? De repente você tem lá o Kurt Cobain aparecendo em todas as capas de revista, sendo convidado para fazer um monte de coisa, tanto que eles não gostavam disso. Cara, não é o que eu gosto, entendeu? Eu sou um cara simples, de hábitos simples. Eu não sou celebridade, eu não gosto de ostentação. O Ed Vedder é muito assim também, o Lance Staley também. Então, assim, teve muito disso também. Segundo motivo, acho que comercializaram demais a parada. As gravadoras correram atrás de, não, agora, puta, ninguém mais quer ouvir Warrant, ninguém quer ouvir Winger, né? Ninguém quer mais saber de Guns N' Roses. Putz, vamos dar um jeito de botar um monte de banda pra soar igual Nirvana e etc. Então tentaram comercializar a parada. Aí virou todo um estilo, né? Na verdade, todo aquele estilo fuleiro de flanela e tal acabou virando realmente uma moda, né? E acho que isso irritou muita gente que era da cena original mesmo, né? E a maioria dessas bandas realmente não queriam fazer parte disso, né? Não queriam fazer parte disso. E eu diria que o terceiro motivo foi porque eu acho que no final dos anos 90 começou a surgir um outro fenômeno de bandas que era uma coisa que era um pouco mais alegre, né? Que era aquelas bandas de pop punk, aquela coisa com o Blink, com o New Found Glory, que começou a ficar muito famoso, né? E até porque até 1995 a maioria, né? O Kurt já tinha morrido, o Lane já não estava mais no Alice in Chains quase, né? Então, assim, o movimento já estava se deteriorando e o problema é que por conta da falta do Kurt, por conta do Lance Staley tá ficando mais às escuras e tal, o Soundgarden também estava dando uma pausa. É como se as gravadoras quisessem ir procurando novos Kurts, novos Lance Staley, então começava a botar umas bandas bosta lá para copiar, né? Tipo Creed, umas bandas assim, entendeu? Umas bandas nada a ver, que virou o que foi chamado de post-grunge, né? O post-alternative rock. E você via que, meu, era produzido, assim, não tinha a essência do que tinha o Nirvana, do que tinha o Soundgarden. Então eu acho que isso pode ter sido o terceiro motivo, né? E é uma pena porque o grunge foi muito bom, mas tão rápido quanto ele chegou e explodiu, ele também foi embora, né? E ainda hoje você tem algumas, né, bandas que tentam retratar esse estilo e tal, mas só as bandas da época mesmo que realmente tinham isso, né? Outra coisa também é que no final dos anos 90, além desse movimento do pop punk e tal, você também começou a ter bandas que eram chamadas de rock alternativo, como por exemplo Linkin Park, Limp Bizkit, Korn. Essas bandas começaram a fazer muito sucesso e eu acho que isso, né, como já tinha duas pessoas, né, tipo, Kurt já tinha morrido, não sei, né, a galera, o Lane já tava mais se distanciando, começou a ter essas novas bandas, Limp Bizkit e tal, Korn, e começou a pegar o espaço, né, e são bandas que eu adoro também. Então acho que é isso, eu queria que você me contasse, você gosta do grunge? Você acha que esses motivos que eu falei da morte do grunge fazem sentido? Se não, comenta aqui, me fala quais são os motivos que você acha que o grunge durou tão pouco, beleza? Até a próxima!